Então vamos lá, né? Vamos começar aqui. Deixa eu só ampliar aqui para ver como é que vai ficar a tela. Vocês conseguem me ouvir bem aí, né? Então, belezinha. Aqui na aula de hoje a gente vai estar resolvendo aquele exercício, né, sobre balanceamento. Foi uma outra aula que eu deixei isso para vocês, esse material, e a gente vai estar resolvendo juntos aqui, beleza? Deixa eu só abaixar um pouco a tela aqui. Isso, perfeito. Então vamos lá. Aqui na química a gente está vendo cálculo estequiométrico. O que, que é isso? A gente tem reagentes que formam um produto. É igual você tem numa aula anterior para vocês. Você, para fazer um bolo, você precisa colocar os ingredientes certos para gerar um bolo. Para gerar dois bolos, né, dois bolos, você vai ter que colocar o dobro de ingrediente. Né? Você vai ter que dobrar ali para gerar dois bolos. Beleza. Aqui a gente está fazendo esse cálculo estequiométrico, onde eu tenho os meus reagentes, né, formando um produto, né? Deixei um exercício com letra A e B. E eu vou balancear e demonstrar alguns detalhes aqui depois que a gente faz esses coeficientes estequiométricos, né? A gente faz esse balanceamento aí. Ok? Então vamos lá. Aqui eu tenho um alumínio reagindo com oxigênio e formando essa molécula de Al2O3, né? Beleza. Então vamos lá. Primeira coisa que a gente está vendo aqui no cálculo estequiométrico é o método de tentativa e erro. Que como é que eu uso ele? Né? O nome já meio que implica, né, a ideia. A gente vai tentar errar e assim por diante. A dica mais fácil é você pegar um átomo, né, onde ele se repete uma vez no produto e tem maior atomicidade. O que é isso, professor? Você tem o alumínio, ele repete uma vez do outro lado do produto e tem dois alumínio. Já é uma boa dica. Aqui você tem o oxigênio, e ele repete uma vez do outro lado e tem três oxigênio. Então ele é melhor para começar balanceando, né? E como que eu faço isso, professor? Eu faço o seguinte: eu pego esse número 3 que eu tenho aqui na atomicidade dele, e trago para cá, ó, por aqui. Então eu vou colocar o 3 aqui. E pego esse 2 e coloco na frente da minha molécula que gerou aqui no produto. Então, eu começo por aí. Esse é o primeiro passo. Beleza. Continuando aqui, agora eu posso analisar o seguinte. Oxigênio, eu tenho 6 oxigênio, porque é 3 vezes 2 vai dar 6 oxigênio, né? E aqui eu tenho 2 vezes 2 vai dar 4 alumínio, então eu venho aqui e adiciono um 4 no alumínio. E 2 vezes 3 eu tenho 6 oxigênio desse lado também. Então, se a gente for pensar bem, eu consegui balancear. Vamos lá tirar os detalhes? De cal tem quantos alumínio? Quantos átomos de alumínio? 4 alumínio. De cal tem quantos oxigênio? 3 vezes 2 vai dar 6. Deixa eu apagar essa setinha. 6 oxigênio. Né? 3 vezes 2 dá 6 oxigênio. Beleza. 2 vezes 2 vai dar 4 alumínio. Aqui do outro lado tem 4 alumínio nos reagentes. Aqui também 4 alumínio. 2 vezes 3, eu vou ter 6 oxigênio. Então, o que isso quer me dizer? Quer me dizer o seguinte, que eu estou seguindo a lei de Lavoisier. Nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então, a mesma quantidade que eu tenho de elementos de um lado como reagente, eu tenho deles de produto do outro lado. Né? Não aumentei, não perdi. Proporção correta aí. Beleza. O que mais eu posso extrair aqui, professor? O seguinte. Então, vamos lá. Presta atenção. Eu tenho 4 alumínios de um lado, 6 oxigênio e o mesmo para o outro lado ali nos produtos. Eu posso dizer que aqui, ó, eu tenho 4 moléculas de alumínio. Eu posso dizer também aqui, ó, que eu tenho o seguinte.
Não é 3 vezes O2? O2 é uma molécula, então tem 3 moléculas de quem? De O2. E também posso dizer aqui, ó, e é o que eu tenho, duas. Deixa eu apagar aqui. Eu também tenho aqui do outro lado duas moléculas de óxido de alumínio. Se não me engano, o nome vai ser esse mesmo. Então a gente tem aí, ó. Então, através do coeficiente, né, estequiométrico, que é o que a gente fez, que é o balanceamento, eu descobri quantas moléculas eu tenho. 4 moléculas de alumínio, 3 de O2 e 2 de Al2O3, né? Então, tranquilo. O que eu posso extrair mais, professor? Posso extrair o seguinte, né? Se eu tenho 4 moléculas de alumínio, eu posso falar que eu tenho 4 mol de alumínio. Posso falar também que eu tenho 3 mol de O2. Logo, do outro lado aqui nos produtos, eu tenho 2 mols de... Vou ficar só 2 mol aqui. O2O3. Consegui extrair o outro dado também, só através do cálculo estequiométrico, né? E aqui, ó, continuando, eu posso extrair mais outro dado. Que dado é esse, professor? É o seguinte, todos vocês conhecem a tabela periódica, né? A tabela periódica, você tem os elementos. Lá nessa tabela periódica, você tem um número atômico, né? Você tem um número de elétrons e assim por diante. Ela é uma tabela de consulta, né? Você não precisa decorar. Então, você vai ter ali uma tabela de consulta, onde você pode olhar os elementos e olhar as massas molar dele, as massas molares ali. A gente procurando do alumínio, eu vou fazer de outra cor aqui, viu? Se a gente procurar do alumínio, o alumínio ele tem uma massa molar de 27 gramas por mol, né? O alumínio. Só que quantos alumínios eu tenho, na verdade? Eu tenho 4 alumínios. Então, é 27, opa, vezes 4. Quanto que é 27 vezes 4? E aí? Se eu não me engano, dá 108, né? Gramas. 27 vai dar 54, 108. Beleza. Então, eu descobri o que aqui agora? Que um alumínio pesa 27 gramas por mol, né? Só que eu tenho 4 alumínios. Então, eu peguei 27, multipliquei por 4, descobri quantas gramas de alumínio foi gasto aqui no reagente para a gente chegar aqui nesse produto. Então, continuando. Vou alterando de cor para ficar bacana aqui, para separar. Assim é o meu ponto de vista, né? O oxigênio, a massa dele é 16 gramas por mol. Só que uma molécula de O2, eu tenho 2 oxigênios, O2, 2 oxigênios. Então é 16 vezes 2. Logo, eu vou obter quanto? 32 gramas. Ok? Isso 32 gramas por mol, né? 1 mol de O2 é 32 gramas. Beleza. Só que eu tenho 3 mol. Ou poderia também fazer o 16 vezes 6 também, né? Porque eu tenho 6 oxigênio. Mas vamos fazer por esse procedimento aqui, vai dar no mesmo resultado. Eu vou pegar esse 32 e multiplicar ele por 3, porque 32 gramas equivale para 1 mol, só que eu tenho quantos mol? 3. Então, logo, eu vou ter quanto? 32 vezes 3 vai dar 96, né? Gramas, que eu tenho no total, em 3 mol. Ok? Continuando. Agora, aqui, ó, a gente tem o seguinte.
Eu tenho a molécula de Al2, O3. Então, eu vou colocar ela aqui, ó. Al2, O3. Eu tenho duas moléculas dessas, só que eu vou fazer de uma aqui no procedimento. O alumínio, só um tem 27 gramas, né? Então, eu vou multiplicar por 2. Por que você vai multiplicar por 2? Porque uma, ó, Al2 tem dois alumínios. Então, 27 vezes 2. Mais O3. Eu tenho 3 moléculas de oxigênio. Um oxigênio pesa 16 gramas. Então, é vezes 3. Beleza. Aí você tem 27 vezes 2, você vai obter quanto de resultado? 27 vai ser 54 gramas. Mais 16 vezes 3, você vai obter quanto? 16 vezes 6, 32. Com mais 16, 48, né? 48 gramas. 54 mais 48, você vai obter quanto? 102 gramas. Não é isso? Né? Passa 2 para cada 50, sobra 2. 50 mais 2, 50 mais 52, 102. Só que isso aqui para uma molécula. Eu tenho quantas moléculas no produto? Duas. 2 mol, duas moléculas. Duas moléculas de L2. Então, vou pegar esse 102 e multiplicar por 2. Logo, eu vou ter obtido aqui, ó, 204 gramas de Al2, né? Professor, onde você quer chegar aqui? A gente não tá, eu não falei para vocês sobre a lei de Lavoisier, que é o nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então, vamos analisar aqui, ó. Desse lado, eu usei 108 gramas de alumínio, né? Ela reagiu com 96 gramas de oxigênio e gerou 204 gramas de Al2O3. Beleza. Como é que eu vou ter a certeza? Eu posso somar também, ó. 108 mais 96, né, gramas. Quanto que é 108 mais 96? Vou ter 204 gramas. Então, eu gastei 204 gramas aqui nos meus reagentes para gerar esse produto. E eu perdi, né? Eu aumentei? Não, a proporção foi igual. Então, o que, que eu fiz aqui, resumindo tudo? Quando eu faço um cálculo estequiométrico, quando eu vou fazer um cálculo estequiométrico, eu faço os reagentes de um lado, descubro o produto, né? Faço essa reação, faço os coeficientes aqui, balanceio minha equação. Depois que ela está balanceada, eu consigo descobrir a quantidade de átomos, de moléculas, de mol, né? E consigo descobrir também quantas gramas eu gastei no reagente para gerar aquele produto, né? Você vai deparar, nós vamos resolver exercício junto, onde ele vai pedir certa quantidade, né, de um certo reagente, falar, ó, tudo bem, você gastou 96 gramas para produzir 204. E se você gastasse a quantidade X, quanto que você ia gerar de produto, né? Então você ia ter que saber do alumínio também. Então aqui, através do balanceamento, a gente conseguiu ali alinhar todo esse processo, descobrir o número de elementos que tem, moléculas, mol e quantidade em grama, né, molar que eu necessito fazer reagente e produto. Ok? Deixa eu ver o que o Andrei perguntou aqui. Então vamos lá, Andrei. Onde você perdeu aí, brother? Vamos tentar corrigir aqui agora. Começo? Então vamos lá. Vou fazer uma revisão básica aqui de novo. Presta atenção. Eu pedi para vocês fazer balanceamento. O que é balanceamento? Você lá, um exemplo. Para você fazer um bolo comum, você gasta 3 ovos e 1 litro de leite. Um exemplo. 3 ovos e 1 litro de leite. Você faz um bolo, né? Vamos começar do princípio e do básico.
Para você fazer dois bolos, né, dois bolos, você vai ter que gastar 6 ovos e 2 litros de leite. Você vai ter que aumentar. O que a gente está fazendo aqui em química é parte dessa ideia. Porque na química, o que, que acontece? Você tem reações químicas. Para você ter uma molécula, seja ela uma metálica, seja ela covalente, seja ela uma iônica, ela passa por uma reação química, independente do processo. Aqui a gente está fazendo um balanceamento aqui de como surgem essas moléculas. Um exemplo, o sal de cozinha ele é um NaCl. NaCl, cloreto de sódio. Mas antes era só o Na e antes só era o Cl. Eram dois elementos separados. Eles reagiram, se ligaram e formaram o sal de cozinha, que a gente usa no nosso cotidiano. Aqui eu tenho uma molécula aleatória, ok? Ela existe. Óxido de alumínio. Então ela existe. Só que o que a gente está fazendo? Antes de existir essa molécula, como que era antes? Eu tinha um alumínio que teve que reagir com oxigênio para formar esse óxido de alumínio. Só que para isso acontecer, eu tenho que colocar, né, eu tenho que saber as proporções iguais. Igual um exemplo. Se você for fazer um bolo, igual você tem com um exemplo de 3 ovos e 1 litro de leite, e se você colocar um ovo com 1 litro de leite, vai sair um bolo? Pode sair, mas não vai sair perfeito, vai ficar faltando coisas. Então aqui a gente está fazendo isso. A gente está colocando, a gente tem nossa equação que não está balanceada. Aí eu vou misturar reagentes. O que, que são esses reagentes? Os elementos químicos. Né? Pode ser carbono, pode ser hidrogênio, pode ser oxigênio, cloreto, sódio, flúor, qualquer um daqueles da tabela periódica. Eles reagem um com o outro, é mesmo que você jogar tudo num liquidificador, misturar eles vão gerar um produto novo. Vai gerar um bolo no final. Né? Aqui, no caso, não é um bolo. Então, você vai gerar um produto final. Então, você vai colocar aqueles elementos ali dentro, misturar eles, né? E vai gerar alguém no final. Né? Um produto, uma molécula no final ali. E o que a gente fez aqui foi pegar o alumínio mais o O2, né? Mais o oxigênio, o gás oxigênio, misturei os dois e gerei uma nova molécula. Tudo bem, mas quanto que eu gastei de alumínio? Quanto que eu gastei de oxigênio? Foi o que eu fiz aqui agora, a gente balanceou para isso. Né? Eu gastei 4 alumínio com 3 moléculas de O2 para gerar 2 moléculas de Al2O3. Como que eu soube disso? Eu fiz o balanceamento. Porque quando eu tenho a molécula, o produto final, já a molécula pronta, tem como eu saber quanto que eu gastei de proporção de cada um. E isso varia de molécula para molécula. No outro exercício que eu tenho para vocês, que é a letra B, que eu vou deixar para vocês fazer igual eu fiz aqui, tentar fazer igual eu fiz, você vai ver que o balanceamento é diferente. Porque ele gera uma molécula diferente. E quando você gera uma molécula diferente, você vai ter coeficientes diferentes. Só pode acontecer de ter coeficiente igual? Pode. Você vai deparar também, a gente vai fazer uma outra, onde eu posso gerar 2 produtos. Gera uma molécula e gera uma outra, gera um gás. Né? Que é o que acontece no nosso cotidiano. Às vezes você mistura lá, igual eu já fiz o teste de foguete com os meninos, a gente mistura bicarbonato com vinagre. Né? Naquela mistura ali, vai gerar um sal e água e libera um gás. Você gerou 3 produtos ali. Entendeu? Então, a gente está fazendo aqui, é o cálculo estequiométrico para saber quanto de produto, desculpa, quanto de reagente eu estou gastando para gerar um produto, quanto de ingrediente eu estou gastando para gerar, para fazer um produto novo, um bolo, né? Vamos falar assim nessa ideia. Aí, com os coeficientes, eu descobri que eu tenho 4 alumínio, 6 oxigênio, e do outro lado, eu tenho a mesma quantidade, que a gente está seguindo a lei de Lavoisier. Quando você parte nesse tudo, você vai deparar com isso. Que você não aumenta e nem diminui quando você faz o processo. É igual em todo o processo. Vou falar com outras palavras. A ideia de Lavoisier é, se você conseguir esquemar um papel, pesou ele lá, ele deu 10 gramas, um exemplo. Se você conseguir pôr fogo nele, fechar ele todinho no recipiente, isso não vai funcionar porque vai queimar oxigênio, talvez não vai ter uma queima perfeita. Mas se você conseguir esquemar ele todinho num recipiente fechado, e pesasse tudo aquilo que gerou depois que o papel queimou, ia ter as mesmas 10 gramas. Né? Mesmo sabendo que vai gerar uma cinza, um produto de caráter sólido, e vai gerar um gás também, vai ter uma liberação ali e tal. Mas o que acontece? No princípio de Lavoisier, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. E é o que a gente está vendo aqui. Ó.
né? Então, a mesma quantidade de alumínio que eu tenho nos reagentes, eu tenho no produto, eu tenho de oxigênio no reagente, eu tenho no produto, né? E a mesma quantidade de moléculas de alumínio que eu tenho aqui, eu gastei aqui, eu gerei 2 moléculas de óxido de alumínio. Aí eu fiz o que aqui agora? Eu trouxe para mol. O que que é mol? Talvez você não saiba o que que é mol. Mol é uma unidade de medida de química. Quando eu falo uma dúzia, você entende que é 12. Um mol é 6 vezes 10 elevado a 23. A gente vai fazer isso depois. Não precisa se preocupar muito, né? Então, unidade de medida com química. É interessante, né? Se você quiser pesquisar já estudando. Aí, o que que eu fiz depois? Por fim, eu fui na tabela periódica e descobri quanto que um alumínio pesa, uma massa molar de um alumínio, trouxe para cá. Um alumínio pesa 27 gramas, só que eu tenho 4 alumínios. Então, 27 vezes 4, 108. Ok. Oxigênio, eu tenho 6 ao total. Só que eu quis fazer pela molécula. Né? Eu tenho 3 moléculas de O2, ou 3 mol de O2. Dá na mesma. O que, que eu vou fazer? Um oxigênio pesa 16, só que eu tenho uma molécula de O2, eu tenho 2 oxigênios para formar 2 Ozinhos lá ligados, né? Então é 16 vezes 2, deu 32. Uma molécula de O2 pesa 32 gramas, que equivale a 1 mol. Tudo bem. Só que no total eu tenho não só uma molécula, eu tenho 3 moléculas. Então eu faço 3 vezes 32. 96. Onde você chegou? Eu gastei 108 gramas de alumínio, com mais 96 gramas de oxigênio, de moléculas de oxigênio. No total, na somatória aqui nos reagentes, eu tenho 204 gramas. Se eu fazer essa mistura, jogar tudo ali, né, fazer essa reação química, eu vou gerar 204 gramas, que é igual aos reagentes, não vou perder nem acrescentar mais. Só que eu vou formar uma nova molécula, qual que é? Óxido de alumínio, Al2O3. Ok? Minha dica é, assiste essa aula de novo, se não estiver encaixando, dá uma pesquisada, pode perguntar para mim também no grupo, ok? Talvez ficou um pouco vago no início aí, porque nas outras aulas eu já cheguei falando de cálculo estequiométrico, talvez está faltando um detalhe ou outro aí. Tipo, as questões de formação das equações, entender o que que é mol. Talvez é isso que está deixando um pouco vago o entendimento também. Beleza? Deu para pegar um pouco a ideia aí, ô André?